Fala galera, meu nome é Paulo, eu sou jogador de Yu-Gi-Oh! Há muitos anos, competitivo, e hoje eu vou trazer um pouquinho de um conteúdo introdutório para você que quer aprender como funciona as regras do Yu-Gi-Oh! De cartas físicas. Muitos de vocês assistiram o anime, então ver como funciona no desenho, mas aqui a gente vai focar mais como funcionam as cartinhas no mundo real e a gente vai trazer essas regras introdutórias aí para vocês. Bom, o Yu-Gi-Oh! Ele começou a ficar bastante popular mais ou menos ali de 2003, 2004, muito por causa do anime que passava nas emissoras de TV, e acredito que muitos de vocês estão vendo, viram o Yu-Gi-Oh! Nessa época. Esse aqui é um material mais introdutório para você que jogava nessa época e tem muita vontade de ver como que tá o jogo hoje em dia, de saber como funcionam as principais regras do jogo. Uma das principais regras, acho que diria a principal regra do jogo, o objetivo é você tirar todos os pontos de vida do seu oponente. No caso, são 8.000 para cada um, e é uma batalha entre as pessoas, entre os jogadores, para você tirar todos os pontos de vida do oponente. Existem várias maneiras de fazer isso. A principal é na batalha de monstros, atacando o seu oponente diretamente. No Yu-Gi-Oh! Você tem a habilidade de construir decks de 40 a 60 cartas, né? Você escolhe no seu deck principal, que fica aqui. A estratégia e o planejamento anterior à sua partida é muito relevante também, porque você tem muitas opções de cartas. Existem milhares de cartas no jogo. Você tem muitas opções de cartas para escolher e aí as opções são infinitas, né? Você pode escolher entre várias estratégias diferentes e todo o planejamento antes do jogo, se quer começar, é muito importante na sua construção da sua estratégia, do seu deck. No Yu-Gi-Oh! Nós temos três principais categorias de cartas. Os monstros, que são os que você usa majoritariamente para batalhar, as magias e também as armadilhas, que muitas vezes você usa para se defender aí dos ataques do seu adversário. As principais, existem alguns tipos de carta de magia, e eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Tem as cartas campo, eles ficam nesse espaço aqui. São cartas que funcionam muito parecido com as cartas contínuas. Eu estou usando algumas cartas de Kashira como exemplo aqui, que é um deck que está bastante em evidência hoje em dia, então achei importante. Então tem as cartas campo que ficam nessa área, as cartas contínuas, elas têm uma dinâmica parecida de serem cartas que quando magias que você ativa, elas se mantêm na mesa, elas não saem. E também temos as magias normais, que é o Prosperity aqui como um exemplo, que depois que você usa ela vai pro cemitério. E tem as cartas de magia que são as rápidas, tá? Que você usa elas e depois elas vão pro cemitério, mas elas podem ser usadas de maneira mais rápida. Você pode dar elas como corrente de Link 2. E no caso das armadilhas, eu vou usar o exemplo aqui do Infinite Impermanence, que é uma carta muito popular no jogo, que se você quiser usar no turno do seu oponente, você pode setar ela e ativar ela. Todas as cartas que são armadilhas são assim, você tem que setar primeiro e depois ativar. O Impermanence, ele tem um diferencialzinho, eu peguei ele de propósito porque você pode ativar ele da sua mão, é uma especificidade dessa carta. Como ela é muito comum, eu usei ela como exemplo, mas a grande maioria das armadilhas você tem que setar primeiro, passa o turno para o seu oponente, e aí no turno do seu oponente você ativa. No Yu-Gi-Oh! Nós temos várias fases durante o seu turno, desde o início até o final. Primeiro você tem a fase de compra, que é onde você compra a sua carta no início do turno. Depois você vem para a fase de apoio. Muitos efeitos são utilizados nessa fase de apoio. Depois vamos para a fase principal, que é a fase onde a maior parte do jogo acontece, onde você tem a habilidade de ativar as suas magias, você tem a habilidade de invocar os seus monstros. Depois a gente vai para a fase de batalha, onde as batalhas dos monstros acontecem. Depois da fase de batalha nós temos a fase principal 2, e você tem uma segunda oportunidade de fazer jogadas assim como na fase principal 1, mas ela vem depois da fase de batalha, são as mesmas características, só que acontece sempre após a fase de batalha. Depois a gente vai para a fase final, onde alguns efeitos acontecem também, ou alguns efeitos deixam de acontecer também na fase final do turno, e depois disso termina o seu turno, e você passa para o seu oponente e ele tem as mesmas fases no turno dele. Você deve estar se perguntando, como que eu invoco monstros no Yu-Gi-Oh!, certo? Existem alguns tipos de invocação, eu vou nas mais simples primeiro. A primeira é a invocação que é a mais limitante do jogo, que é a invocação normal, que é onde você só tem uma por turno, né? Então você invoca dessa maneira. Alguns monstros têm efeito quando são invocados, nesse caso o Vivo ele pode trazer um monstro e ele traz um segundo monstro, essa é uma invocação normal. Esse Nimble Angler que foi invocado aqui, ele já veio como invocação especial. O Nimble Beaver foi invocação normal, ele tem um efeito que trouxe o Nimble Angler, que é uma invocação especial. As invocações especiais você tem várias por turno, você pode fazer quantas quiser. Além desse tipo de invocações especiais, existem vários outros tipos de invocações especiais. Muitas delas são feitas através do seu deck adicional. Vou aproveitar aqui o exemplo do Nimble Beaver, que foi invocado como Normal Summon e fez a invocação especial do Nimble Angler. Agora eu vou fazer uma invocação XYZ de um monstro. Você usa dois monstros do mesmo nível, no caso do Sprite Gigantic, que você pode ver aqui nos requerimentos da carta, você tem que usar dois monstros
de level 2, que é o caso desses dois monstros aqui, ó. São dois monstros de level 2, então você pode fazer invocação Exceed, e essa carta ela não está no seu deck principal, ela está no seu deck adicional. Não é uma carta que você compra no seu turno, você tem ela e você acessa ela através dos seus outros monstros. Agora passando para a invocação de Link Summon, você pode baixar esse Beaver aqui da mesma maneira, invocar o Beaver, fazer a invocação especial do Nimble Angler, e agora você pode fazer uma invocação de Link Summon, que você usa dois monstros também aqui nesse caso. Eu vou usar o exemplo do Sprite Spring. Tá? No caso do Sprite Spring, os requerimentos de invocação dele são dois monstros e tem que incluir um monstro que seja um Level 2, um Rank 2 ou um Link 2. Como eu tenho um monstro qualquer, e eu também tenho um monstro Level 2, eu posso fazer a invocação do Spring. Lembrando que para a invocação de Link, você só pode invocar ela na zona de monstro adicional. Diferente dos outros tipos de invocação, você só consegue invocar ela nessa zona, ou nas zonas que um outro Link aponta. No caso do Sprite Spring, ele está apontando para essa zona do meio aqui, então eu poderia, por exemplo, fazer uma outra invocação Link aqui. Mas os monstros Exceed, ou Fusão, ou Synchro, eles podem ser invocados em qualquer zona da principal, incluindo a adicional também. Agora, os monstros de Link têm essa característica, eles só podem ser invocados ou numa zona extra, ou numa zona principal. E por falar em fusão, eu vou dar um pequeno exemplo de como funciona uma fusão. Vou dar um exemplo mais clássico e um exemplo mais contemporâneo. O exemplo mais clássico é com essa carta aqui, que muitos de vocês devem reconhecer da época do desenho, que é a polimerização. E nós temos aqui um monstro de fusão, vou usar esse Predaplant aqui, que ele tem como requerimento um monstro Predaplanta e um monstro Trevas. Então, vou usar dois exemplos aqui, de um monstro Predaplant e um monstro Trevas. Os dois são Predaplant no caso, mas um é Trevas aqui, como vocês podem ver, e o outro é um Predaplanta. Então você pode usar uma spell de polimerização e fundir monstros da sua mão ou do seu campo. Então esse Predaplant está aqui na sua zona extra. Você pode invocar ele usando esses dois monstros enviando para o cemitério para fazer da maneira clássica que a gente faz uma fusão, que é a maneira como muitos de vocês devem ter visto aí no desenho, por exemplo. E agora vamos falar da invocação Synchro, né? Que é uma invocação muito parecida com a invocação Link. A diferença é que você tem que usar um monstro regulador, que são monstros que têm essa característica aqui na descrição, é um monstro regulador. E a maneira de invocar, cada um. O monstro Synchro é de uma maneira. Vou usar um exemplo bem genérico aqui, que é o Ômega, e você tem que usar um monstro regulador e um monstro não regulador, que são esses dois monstros aqui no caso. Esse aqui é regulador, esse aqui não é. E a maneira de você invocar ele é olhando o número de estrelas que eles têm. O nível, né, que a gente chama. Então tem uma aqui e tem 7 aqui. E esse monstro 5 tem 8. Então você tem 7 mais 1, você faz 8. Pode fazer de outras maneiras também. Se você tiver um regulador level 2 e um monstro não regulador level 6, também dá para fazer um 8. Qualquer combinação, 4-4, 5-3, é dessa maneira que você faz uma invocação Synchro. Como vocês podem ver, existem diversos tipos de invocação no Yu-Gi-Oh! E algumas a gente nem cobriu aqui. Então é muito importante que você tenha estudado, observado o metagame, visto quais tipos de invocações são as mais populares no ambiente que você estiver jogando, não só para você ter como opção para você mesmo usar, mas também para você conseguir combater o que o seu oponente estiver fazendo. Então, o estudo, o planejamento, todo esse tipo de dinâmica de treino é muito legal, e eu acho que uma das grandes graças do Yu-Gi-Oh! É você ter que fazer todo esse plano para poder jogar antes mesmo de jogar o jogo em si. E uma das melhores maneiras de você fazer isso é você encontrando amigos que jogam com você, né? Às vezes você tem um amigo que jogava antigamente ou que gostava do jogo na infância, você pode entrar em contato com ele, começar a jogar junto. Existem diversos produtos que você pode adquirir e jogar com seus amigos e ir aprendendo todas essas regras ao mesmo tempo, e cada um vai acabar percebendo o seu estilo de jogo e vão rolar embates muito interessantes aí. Então é isso, galera. Essas aqui são as regras básicas. Claro que a gente não cobriu todas as regras do Yu-Gi-Oh!, porque o Yu-Gi-Oh! Tem uma das grandes características de ser um jogo bem complexo, né? Nós temos muitas regras e tipos de invocação e cartas. Então essa é uma maneira bem introdutória para você pelo menos tentar dar aquela vontadezinha de voltar a jogar o jogo, e de repente você fala com seus amigos e todos vocês voltam a jogar esse jogo que nós gostamos tanto.